Daniel, capítulo 10, versículos de 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar esse tema que nós temos falado aos domingos, para não temermos. Não tenha medo. E nós temos acompanhado aí todos os momentos em que nós colocamos personagens bíblicos em que Deus se apresentou a estes homens e disse: não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo em todo o momento. Nós vimos aí de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando com esses homens, falando com esses homens a respeito de decepções, de incertezas, de desafios, de confusão e de adversidades
Deus falou a estes homens. Deus ministrou ao seu coração. Desde quando o medo entrou na humanidade, por meio de Adão e Eva, porque quando eles pecaram, a primeira coisa que eles falaram diante de Deus é que Deus perguntou para ele, onde vocês estavam? E ele falou assim, não, eu tive medo, por isso que a gente não veio aqui, né? Então, a partir de então, nós vivemos no medo. Nós temos, muitas vezes na nossa vida, situações em que o medo nos pega. Mas algo que nós temos falado aqui é que nós não devemos ser dominados pelo medo. Nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. E pelas suas palavras sermos fortalecidos por Ele, para que assim continuemos a nossa jornada. Então, sempre a frase que eu usei aqui, não tenha medo. O que Deus diz para nós fazermos? Confiar nele. Não tenha medo, confie em mim. Não tenha medo, confie em mim. Todas as mensagens nós falamos e vimos Deus falando isso, a respeito do medo, e para que nós não venhamos a ter medo, mas confiar nele o tempo todo. Então você pode, nesse momento, às vezes estar passando por alguma situação e ter nessa situação medo. Você pode, às vezes, não compreender a razão dos caminhos do Senhor. Mas Deus lhe disse, não tenha medo, confie em mim. Talvez você pode estar vivendo dias de sofrimento e lágrimas. Mas Deus diz para você, não tenha medo, confie em mim. Talvez você pode não estar vendo saída para o seu problema. Mas Deus diz para você, não tenha medo, confie em mim. Talvez você possa estar sentindo fragilizado e sem forças. Mas Deus diz para você, não tenha medo, confie em mim. Talvez você esteja confuso e cercado pelas incertezas. Mas Deus diz para você, não tenha medo, confie em mim. Talvez você se enquadre em algumas desses questionamentos. E Deus diz para você, não tenha medo, confie em mim. E nós temos aprendido aqui que nós devemos, diante dessas situações que nós estamos passando, nós devemos buscar a Deus, nós devemos nos prostrar diante dEle e clamar ao Senhor. Foi isso que nós aprendemos aqui, naquele texto em que Jairo se colocou diante de Jesus. E ali ele buscou ao Senhor, ele prostrou-se e clamou ao Senhor. E é algo que nós temos falado aqui constantemente. Qual que é a pergunta? Qual é o medo? Isso será resolvido na presença de Jesus. Busque-o, prostre diante dele e clame. E hoje eu quero trazer nesse texto que nós acabamos de ler, para nós não termos medo diante de algo que nós não vemos, que é uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Nós, como bons presbiterianos, às vezes a gente corre muito disso, né? Do mundo espiritual. Mas nós devemos saber e entender que esse mundo ele existe. A palavra de Deus fala sobre ele. O texto aqui de Daniel é algo claro sobre isso. E algo que a gente deve tomar muito cuidado em relação a isso, né? Muitas vezes o diabo parece que nem existe na nossa vida, né? Nem está por aí com seus demônios. E a gente até esquece dele. Mas é algo que nós devemos nos lembrar, que o diabo está aí, né? E há uma potestade, há principados, né, no ar. Efésios fala sobre isso. Paulo, aos irmãos lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o quê? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo fala sobre isso, e nós vamos trabalhar mais esse texto, e não aqui agora, daqui uns 2 domingos, mais ou menos, onde nós estaremos falando, porque nós estamos estudando pela manhã o livro de Efésios, e nós vamos adentrar a este capítulo, e vamos estudar mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar a respeito deste mundo que existe, que é uma luta. A ênfase não é no mundo espiritual, mas a ênfase é em Jesus, que governa sobre tudo e todos, mas há o inimigo das nossas almas. Satanás não é inimigo de Deus, né? Satanás é uma criatura de Deus, né? Nós devemos entender isso de uma forma clara, porque às vezes a gente pensa, né, que Satanás está brigando com Deus, né, com os anjos. Não, não. A luta espiritual, ela existe, né?
Aqui o texto fala dessa luta, né? Nós vamos chegar aí nesse versículo, onde que há uma luta ali dos anjos, né? Mas não contra Deus, mas é contra os anjos, né? E nós vamos perceber que essa luta ela é travada constantemente na nossa vida. E algo que Satanás e seus anjos querem fazer é algo interessante. Eu quero pontuar. Ele quer fazer várias coisas, né? Mas eu quero pontuar algo em relação àquilo que ele quer realizar na nossa vida. Deus tem algo em nós. Deus quer que nós venhamos viver a sua verdade com convicção. Viver a sua palavra com convicção. Mas, que mais? Ele quer também que nós venhamos a ter confiança no seu amor. Ele também quer que nós venhamos amá-lo e perdoar, e ter o perdão nas nossas relações. E também ele quer que nós venhamos viver em ânimo e perseverança na sua palavra. E Satanás quer destruir esses 4 pilares. Ele quer causar confusão em relação à verdade e convicção que nós temos. Ele quer gerar confusão. Satanás gosta de uma confusão. E ele quer gerar isso na minha vida, na sua vida, na vida familiar, na vida da igreja. O que mais que ele quer fazer? Ele quer gerar, então, a desconfiança, quebrando a confiança do amor de Deus na nossa vida. Ele quer gerar isso. Ele quer que nós venhamos a desconfiar de Deus. Desconfia de Deus. Foi isso que ele disse lá para Eva, não foi? Será que Deus quer isso mesmo? Não é bem assim, né? Não tem nada a ver com o meu fruto. Ele quer gerar na nossa relação com Deus a desconfiança do amor de Deus. Será que Deus te ama mesmo? Olha o que você está passando. Olha as dificuldades, olha os problemas nas suas relações, na sua casa, no seu trabalho. Será que Deus te ama mesmo? Ele quer gerar o quê? Desconfiança do amor de Deus pela sua vida. E o que mais? Ele quer fazer ruptura. Ele quer causar divisão. Ele quer que o amor caia, que o amor se esfrie nas suas relações e que não haja perdão nas relações. É isso que ele quer. Ele vai fazer de tudo para que o amor se esfrie e para que não haja perdão nas suas relações. Que se rompa laços de amizade, de irmandade, é isso que ele quer fazer. E outra coisa, no ânimo e na perseverança que Deus quer que nós venhamos a ter na nossa vida como cristão, ele quer causar o quê? Desânimo. Ele quer te desanimar. Ele quer me desanimar. Ele age o tempo todo nesses 4 pilares. Ele quer causar confusão, desconfiança, ruptura e desânimo. Está vendo que, às vezes, a nossa luta, né, contra a carne ou sangue, às vezes a gente quer lutar contra o irmão, às vezes a gente quer lutar contra o marido, contra a esposa, e há algo espiritual ali em que nós devemos o quê? Clamar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus. E é algo que nós devemos buscar constantemente, em meio a uma batalha que nós estamos aqui sofrendo. Nós não estamos ilesos nessa batalha. E nós devemos estar atentos quanto a isso, contra a ação de Satanás na nossa vida, que quer causar confusão, desconfiança, ruptura e desânimo em nossas vidas. Pois nós estamos sobre uma missão dada por Deus neste lugar. Nós não estamos de passeio aqui no mundo. Nós cristãos, nós que somos a igreja do Senhor, Deus nos deu uma missão. Jesus nos deu uma missão, não foi? Quando ele foi assunto ao céu, o que ele disse para aqueles que estavam ali? Ide e pregar o evangelho o quê? A toda criatura. A toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciai o meu evangelho, anunciai as boas notícias. Há uma missão sobre a igreja. O reverendo Ronaldo Lidório fala, interessante, o primeiro ponto da missão do povo de Deus é morrer. É morrer. A primeira coisa da missão da igreja é morrer para ela mesma, para os seus prazeres, para os seus desejos, porque ela morrendo para ela mesma, ela vai realizar a vontade de Deus. Porque nós somos chamados para realizar a vontade de Deus, não a nossa vontade. Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. Porque se for do nosso jeito, vai dar errado. Agora, se for do jeito de Jesus, vai dar certo. É isso que nós precisamos entender. Então, diante de tudo isso que Satanás e seus anjos fazem diante de nós, nós precisamos ter em mente a missão que Deus nos deu, para continuarmos firmes no propósito, no trabalho. Não é? A palavra de Deus fala, aquele que pôs a mão no arado, não deve olhar para trás. Não deve olhar para trás, mas olhar para frente. O sentido dessa passagem é quando, o pessoal mais antigo vai saber disso, que trabalhou na roça, né? Que tinha lá o boi,
e tinha o arado, que é colocado no boi, e o arador ele ia atrás assim, ele não poderia soltar o arado. Se ele olhasse ali, fazia a curva errada. Não é isso? O pessoal mais antigo me corrige se não foi isso. Então, se olhasse para trás, poderia sair fora. E é isso que o Senhor quer da nossa vida. Olhe para frente. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é Ele. Jesus não vai te decepcionar. Jesus vai frustrar os seus desejos e prazeres. Isso é bom para nós. Isso é bom. Nós devemos olhar para Ele e continuar a viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Como discípulos de Jesus, nós devemos ter isso em mente, claro. Continue firme no propósito do Senhor, porque Satanás vai tentar tirar você do propósito. Você pode ter certeza disso, meu irmão. Quantas vezes ele não já tentou tirar? Quantas vezes? Obstáculos, tantas situações. E você lutando, às vezes, contra a carne, contra a pessoa. Mas há algo espiritual que tenta nos derrubar, que tenta trazer confusão, desconfiança, ruptura e desânimo. Aí acaba. Aí você pode aposentar, pega a chuteira e fala assim, para mim deu. É isso que Satanás quer. Mas diante disso, nós vamos permanecer firmes, olhando para o nosso Senhor e para a missão que Ele nos deu. Daniel tem essa visão, aqui no capítulo 10. Logo no versículo 1, ele diz aí, no 3º ano de Ciro. O versículo 1 é um prólogo, é a introdução. É alguém falando por Daniel. E ele fala assim, no 3º ano de Ciro, 537 a.C., o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, então foi revelada uma palavra a Daniel, cujo o nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia o quê? Grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Há um grande conflito. E é interessante aqui que ele fala, esse grande conflito é uma grande guerra. O sentido desse grande conflito aqui, no original, no hebraico, tem uma tradução melhor por tempos difíceis. Esse grande conflito será tempos difíceis. E onde que nós vamos ver esse tempo difícil? Nos capítulos 11 e 12, lição de casa, para você estudar, e ver esse conflito que Daniel recebe aqui nessa visão que iria acontecer. Vai ter tempos difíceis lá na frente. Se prepara. Se prepara, porque tempos difíceis virão. Nós passamos por tempos difíceis ou não? Tem dia que está mais difícil do que o outro, né? Tem dia que está, tem semana, mês, que você fala assim, podia acabar o mais rápido possível, porque eu não aguento mais, não está dando mais. Podia dar um alívio aí, podia dar umas férias, né? Quem não gosta de férias aqui, né? Você trabalha o ano todo, é bom tirar férias, né? Refrigera, tudo. E Deus tem momentos de refrigério na nossa vida. Deus tem. Mas tem momentos, parece que os momentos são mais difíceis do que o de refrigério. Mas quando vem refrigério, você toma aquele refrigério, recarrega as baterias, e o que acontece quando você termina as férias? Pronto para recomeçar. Nosso Deus conhece os nossos limites, viu? Pode ficar tranquilo. Deus conhece o meu limite e o seu limite. O meu limite não é o seu limite, cada um tem um limite. E Deus não vai dar provação que você não aguente carregar. Pode ficar tranquilo. Deus não vai te dar peso maior que você aguente. Agora, se você colocar peso a mais, não foi Jesus que te deu. Aí ele fala assim, vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Não foi esse peso que eu coloquei sobre você, você colocou porque você quis. Vinde a mim, está cansado, sobrecarregado? Eu vou dar o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. Então, vai aos pés de Jesus. É diante de Jesus que a gente tem que chorar, se queixar, lamentar, abrir o nosso coração, para que essas cargas, esse peso, não põe sobre você não, meu irmão. Tira, coloca nos pés de Jesus. Está cansado, está sobrecarregado, coloque sobre Ele. Porque tempos difíceis a gente vive, situações difíceis a gente vive. Mas não olhe para os problemas, não olhe para as pessoas nesse sentido. Saiba que há algo espiritual que envolve tudo isso. E que Deus quer que você vença todas as coisas nele, no Senhor, com oração, com clamor, com busca ao Senhor. Versículo 2 continua dizendo, naqueles dias, aí agora é Daniel falando, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quantas semanas? 3 semanas. 3 semanas. O que acontece? Versículo 1, a palavra veio para ele e falou assim, vai ter tempo difícil. O que Daniel faz? Ele chora. Ele chora. Choro e lágrimas. Sabe quantos anos tinha Daniel aqui? 85. Um homem velho, barbudo, chorando.
quebrantar diante do Senhor. Um homem de Deus que passou por... A gente está no final aqui. Se a gente acompanha a história de Daniel, o que Daniel passou? Passou por um monte de situação. Um monte de situação dificílima. Desde os 15, 16 anos já estava na Babilônia, gente. Longe de pai, de mãe, de tio, de avó, da cultura dele, num povo pagão. Ele estava firme lá, ó. Com 85 anos, ele passou cova dos leões, passou por tudo. E aqui, ele sabe que vai ter mais tempo difícil. Olha, Daniel não passou no parque de diversões a vida dele, é um exemplo claro sobre isso. Mas ele passou com Jesus, com Deus, firme, no propósito da missão que Deus tinha dado para ele. E ele venceu no Senhor. E aqui, tempo difícil que ele vai fazer, vai chorar. Vai se quebrantar diante do Senhor. Meu irmão, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Qual a última vez que você chorou diante do Senhor? Qual a última vez que você derramou seu coração diante? Porque às vezes, meus irmãos, os problemas, as dificuldades, elas secam as nossas lágrimas. De tanto a gente chorar, tem isso também. Mas saiba que Jesus está recolhendo cada lágrima sua. Né? Tenha sempre um coração sensível. Não se deixa endurecer pelos problemas da vida, pelas adversidades. Não se torne amargo por elas. Não, meu irmão. Vai para Jesus. Busque ao Senhor. Não busque as coisas que podem te satisfazer, dar prazer. Busque ao Senhor, que pode surpreender, que pode te preencher, que pode te dar alívio à sua alma. É isso que Daniel faz. Ele chora diante do Senhor. Ele se coloca diante do Senhor por 3 semanas, chorando. O tempo verbal aqui é um estado, ele não é só chora uma vez, ele se quebranta, ele chora diante de Deus. E ele tem algo interessante aqui, que é pelo povo que iria sofrer. Porque os capítulos 11 e 12 está falando do povo que iria sofrer. Ele não está chorando por ele. Você achou que ele estava chorando por ele, né? Mas está chorando pelo povo que iria sofrer, que ia padecer. Isso aqui demonstra uma empatia e um amor pelas pessoas. Por mais que elas são. Ele chora diante de Deus pelo povo que iria sofrer. Isso é empatia, é se colocar no lugar da pessoa, é sentir o que a pessoa está sentindo. As pessoas são difíceis às vezes, né? As pessoas são complicadas às vezes. Nós somos complicados, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. Nós não somos superiores a ninguém, Nós devemos olhar com um olhar de empatia, de compaixão e chorar diante de Deus, pela vida das pessoas. A gente olha muito para nós, a tendência a nós é olhar para nós mesmos, para o nosso egoísmo. Nós temos essa tendência de não olharmos para o outro. E aqui nós aprendemos com Daniel, de que ele olhou para o outro com 85 anos. Ele não é egoísta, mas ele olha para o outro. Ele olha para o próximo, ele olha para um povo que iria sofrer. E olha o que ele faz, no versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Esse homem fica de jejum e oração. Jejum e oração, diante da crise e da adversidade. Ele não consome bebida alcoólica, ele não consome alimento, ele se priva disso, para buscar a presença do Senhor. E é algo que nós precisamos fazer mais. E às vezes a gente vem, né, e olha para o próprio texto e coloca assim, tem um jejum de 21 dias de Daniel. E o jejum ali, a gente pensa que Daniel ficou sem comer 21 dias. Não, ele privou alguns alimentos. Né? Ele não ficou sem comer os 21 dias. Ele privou de alguns alimentos. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que a gente faz jejum, pastor? Um dia sem comer, 2, qual que é essa relação? Meu irmão, isso é muito pessoal diante de Deus. Tem vários tipos de jejum, e você se coloca da melhor forma diante do Senhor, né? Às vezes, num curto tempo, durante o dia. O judeu, ele jejuava a partir das 6 horas da tarde, do pôr do sol, ele não comia até o nascer do sol. Um jejum simples, mas não parece muito, né? Mas ele estava em oração nesse tempo. Então, isso varia muito. A questão do nosso coração é ter esse tempo para nós buscarmos a Deus. Jejum é ter fome de Deus. É ter fome de Deus. É buscar, num tempo da dificuldade, da adversidade, aquilo que o Senhor tem para mim. É um momento onde você fica sensível, onde a sua carne ela é morta ali,
para que o Senhor fale ao seu coração, para que você tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, para tomar decisões, para não se precipitar nas decisões, para não falar coisa que não deve, depois ter que voltar atrás. E é algo que nós precisamos realizar com mais frequência na nossa vida, porque nós passamos muito por tempo de adversidade. E a tendência é piorar. Por isso, jejue e ore mais. Nós precisamos jejuar e orar mais, aprendendo aqui com Davi a respeito disso. E isso, meus irmãos, é interessante porque não vem a revelação. A revelação, ela vem depois da prática de jejum de Daniel. Isso nos traz algo interessante em relação a isso. Práticas que antecedem revelação ou discernimento do Senhor na sua palavra, para o Senhor nos orientar segundo a sua palavra. É isso que Daniel busca. Ele busca, ele se prostra, ele clama ao Senhor para entender o que estava acontecendo, para buscar a direção de Deus para aquilo que precisava na sua vida em um tempo difícil. E o texto continua no versículo 4, dizendo: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Então, ele é passado aí 24 dias. Ele estava ali à margem do rio Tigre. E o que acontece nos versículos 5 e 6? Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Daniel tem a mesma visão do capítulo 7, é a mesma coisa que está aqui, ele tem. É a visão de quem? De Jesus. Apocalipse 1 também, nós vemos João tendo essa mesma visão, com essas mesmas características. De quem? De Jesus. Homens que viram a Jesus. Homens, então, que diante do jejum, da oração, no meio da dificuldade, no meio da crise, eles buscam o Senhor e o Senhor se revela a eles. Meu irmão, se eu e você buscarmos ao Senhor, o Senhor vai se revelar a nós. O Senhor vai dar sabedoria para nós, para lidarmos com as situações, para lidarmos com as pessoas. O Senhor vai nos ajudar nisso. Por isso que nós devemos, então, buscá-lo. Buscar com toda, não é de qualquer jeito, é buscar o Senhor, com toda a nossa força, com tudo que nós temos, com temor e tremor diante do Senhor, para que o Senhor nos mostre aquilo que nós devemos fazer através da sua palavra. Isso precisa estar claro na nossa mente. Muitas decisões são equivocadas porque nós não buscamos a Deus. Nós vamos na nossa experiência, vamos naquilo que o outro acha, naquilo que o mercado diz, naquilo que a internet está dizendo, naquilo, que as pessoas dizem. Mas espera aí, nós precisamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. É isso que deve ser claro na nossa vida. Nós precisamos buscar mais o Senhor para saber, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Não é a vontade de A, B, C, não é a minha vontade. É qual é a tua vontade. Por isso que eu estou te buscando. Porque eu sei que a tua vontade é incomparavelmente melhor do que a minha. Não tem erro. Mas nós nos esquecemos disso. No corre-corre, no agita-agite, a gente esquece de Deus, de buscar a sua vontade, de buscar o direcionamento de Deus para a nossa vida. Senhor, o que é isso? É isso que eu devo fazer? É nesse caminho? Eu quero tirar aqui todo o meu eu, todo o meu egoísmo, todo o meu orgulho, todo aquilo que eu acho que é. Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer a respeito disso, através da sua palavra. E os versículos 8 e 9 continuam dizendo, então, fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair, sem sentidos, rosto em terra. O Senhor se apresenta a ele, e como é que ele fica? Quebrantado, ele fica destroçado diante da glória de Deus. Todos os homens que ficaram diante da glória de Deus, como é que ficaram? Rosto em terra. Reconheceram quem eles eram. Isaías, no capítulo 6, quando ele vê o trono, a glória de Deus, ele se prostra e ele vê o quão pecador que ele é. É interessante que nos capítulos anteriores, do 1 ao 5, Isaías, ele volta-se para o povo e diz, ai de vocês,
pecadores, miseráveis, se volta para Deus, ai de vocês. Você vai ver um monte de ai de Isaías para os outros. No capítulo 6, ele vê a glória de Deus e ele fala o quê? Ai de mim. Ai de mim. Quando ele vê a glória de Deus, ele vê quem Deus é e ele vê quem ele é. Fala, ai de mim que sou um pecador de impuros lábios, que habito no meio de impuros lábios, eu sou farinha do mesmo saco que esse povo. Quando nós vemos a glória de Deus, quando nós vemos o Senhor agindo na nossa vida, quando nós buscamos mais o Senhor, nós vamos vendo quem nós somos, tão pecadores e miseráveis. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se aproximar de você mesmo, mais você vai ver quem você é. E quando você vê quem você é, você vai ter uma notícia triste, viu, meu irmão? Nós somos, nós fedemos. Nós temos um coração imundo. Nós somos miseráveis. Nós somos pecadores. Quanto mais eu me aproximo do Deus que é luz, a sua luz vai se incendiar em mim, e eu vou ver o quanto que eu sou miserável. Davi faz uma oração interessante em um dos salmos, ele diz, Senhor, joga a luz nas minhas trevas. Joga a luz nas minhas trevas. Essa é a oração que nós devemos fazer. Joga a luz nas minhas trevas. Sou um pecador miserável, preciso do Senhor. Preciso de Ti, quebra o meu orgulho, que aí eu vou ver a minha sujeira, o meu mau cheiro diante do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos superiores. Nós devemos dizer, Senhor, quebra o meu orgulho, quebra a minha altivez de espírito, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal em mim, guia-me pelo Teu caminho, tenha misericórdia da minha vida. Ajuda-me, Senhor. É isso que nós precisamos ver. É essa a posição de Daniel quando ele vê a Jesus. E ele se quebranta, e ele vê quem ele é, e ele se joga aos pés do Senhor, sem sentido, com o rosto em terra, ouvindo a voz do Senhor. O texto fala que ele ficou sem cor, ele mudou de cor. Ele se desfigurou. Está falando aqui, ele se humilhou, ele se aniquilou diante da presença de Jesus. E é isso que nós precisamos chegar. Não como os fariseus e escribas que batiam no peito e diziam, eu sou o cara. Eu sou o poderoso, eu sou o bambambam. Não, nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer isso diante do Senhor. Versículos 10 e 11. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito o quê? Amado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, não temas. Aqui nós vemos que não é Jesus que está falando com ele. É um anjo. É um anjo que está falando com ele. Essa outra mão que toca ele é um anjo. E nós vimos algumas passagens na Bíblia em que anjo foi a presença de homens. Né? Quando Jesus passa pelo deserto, logo depois, o que acontece? Pela tentação que ele passa ali, os anjos vieram e serviu ele ali. Nós vemos vários textos na Bíblia onde os anjos serviram aos homens de Deus. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Você teme a Deus? Teme a Deus? Então os anjos acampam ao seu redor. Ele os livra de todo mal. Tem coisa que você passa na sua vida que era para passar, é porque os anjos livraram. Às vezes você nem está em oração, pela misericórdia do Senhor, o Senhor te livrou. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Portanto, nós precisamos temer mais ao Senhor e tremer diante dEle, sabendo que o Senhor cuida de nós e que os seus anjos estão a favor de nós, nos servindo muitas vezes. Nós não vemos, né? Tem gente que quer ver anjo, né? Eu tinha uma irmã na igreja que queria ver, nossa, pastor, eu tenho uma vontade de ver anjo. Eu falei, não tem não. Eu não tenho vontade de ver anjo, não. Mas tinha uma vontade, né, de ver anjo. E nós não precisamos ver anjo. Nós precisamos saber que Jesus se faz presente na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. E que no mundo espiritual eles estão aí, né, nos defendendo, nos protegendo. O Senhor nos guarda através dos anjos, que nos protege também, né? E nós precisamos saber que, diante de tudo isso, nós não precisamos temer, porque o Senhor cuida de nós
em todo tempo, em todo tempo. E aí o texto ainda continua dizendo que Daniel, a palavra que é falada a ele, você é um homem muito amado. Deus te ama. Deus te ama. O mesmo amor para Daniel é o mesmo amor para nós. Não tem aquele negócio, Deus ama mais uns filhos do que os outros. Né? Quando pergunta para um pai se você ama mais A ou B. Né? Não, o amor de um pai, de uma mãe, para um filho, é o mesmo para o outro. Não tem essa situação. Às vezes há, né? Aquele, né? O mais queridinho, né? O caçula. Mas a gente porque a gente é falho às vezes, né? Mas o amor por todos, ele deve ser de igualdade. Agora, o amor de Deus por nós, ele é igual. Deus não nos ama uns mais do que os outros. E o amor de Deus por nós não muda, independentemente do que nós façamos. Se você busca mais a Deus, eu vou buscar mais a Deus porque Ele vai me amar mais. Não. E você deixa de buscar Deus, acontece, o amor de Deus diminuiu por você. Não, o amor de Deus é o mesmo. É o mesmo. Porque o amor de Deus é imenso, é imensurável, é extravagante. O amor de Deus não dá nem para dizer o que é o amor de Deus, é sacrificial. A maior prova de amor de Deus por nós é que Ele mandou Jesus morrer na cruz por mim e por você. Éramos para ser consumidos pela mão de Deus, pela ira de Deus, mas Jesus morreu em nosso lugar por amor a nós. Então, essa figura de falar do amor de Deus por nós vemos em Jesus ali, quando ele é batizado, em que Deus fala para ele ali, né? Logo depois no batismo, este é meu filho em quem eu me comprazo, em quem me alegro. Esse é o meu amor. Na transfiguração também, né? O Pai fala a respeito de Jesus ali, do seu amor por ele. É o mesmo amor por nós. É o mesmo amor por mim e por você. Então pode ficar tranquilo que Deus te ama, viu? Deus te ama. Se você está com um problema aí de autoestima baixa, pode ficar tranquilo que Deus te ama. Deus te ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Somos filhos amados do Senhor. E aí a parte B fala algo a respeito, no início do versículo 12, diz então, não temas, Daniel. Mais uma vez aí, Deus falando a Daniel, não tenha medo, não tenha medo. E o texto continua ainda, versículo 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Interessante que foi, depois de quantos dias que veio a resposta? 21 dias. 21 dias. Ele ouviu e veio 21 dias. 21 dias. Porque o que aconteceu? Um problema espiritual, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Há uma dimensão espiritual. Há uma dimensão espiritual em que nós devemos orar. Às vezes a oração não é respondida no dia seguinte ou na hora que você quer. Há um tempo. E nós precisamos aguardar o tempo de Deus na nossa vida e orar. Nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual, mas Deus está a nosso favor. Por isso nós precisamos orar. Orar o tempo todo, orar sem cessar, sem parar. Nós devemos estar conectados com Deus, não perder essa conexão. Porque se nós perdermos, nós iremos ficar o quê? Fracos, desanimados. Nós iremos cometer coisas que vão desagradar o Senhor e que você vai ficar pelo meio do caminho. Mas continue firme na oração. Capítulo 18, pulando agora, e 19, diz assim, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Mais uma vez, ele usa a palavra não temas, homem muito amado. Mais uma vez, Deus dá ênfase a isso. Jesus agora falando com ele, você é muito amado. Eu te amo.
Ser forte. Ser forte diante das dificuldades que você tem passado. Você vai falar assim, mas está difícil. E Deus está falando para você, ser forte. Mas tá muito difícil, você não sabe. Ser forte. Eu te amo. Não tenha medo. É isso que o Senhor está falando com a gente. Assim como falou para Daniel. Pastor, mas o Senhor não está na minha pele. Eu não estou. Mas Deus está dizendo para você, continua na força do Senhor. Ser forte. Não desanime. Não desista. Não olhe para trás. Não olhe para as circunstâncias. É Deus que trabalha por você. É Deus que cuida de você. Porque quando Daniel ouviu a voz de Jesus, o que aconteceu com ele? No versículo 12, ao falar ele comigo, como é que Daniel ficou? Fortalecido. Ele ficou fortalecido para continuar a caminhada. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. É na fala, é na palavra do Senhor que nós nos fortalecemos para continuar a nossa caminhada. Como é que está aí a relação? Como é que está as escrituras na tua palavra, na sua vida? É ela que nos fortalece. É ela que nos ajuda na nossa caminhada. É ela que nos ajuda diante das adversidades, diante das crises, diante dos problemas que nós olhamos muitas vezes e são como Golias na nossa vida. Mas nós devemos ser como Davi. E no nome do Senhor dos Exércitos. Diante de qualquer problema, diante de qualquer situação. Vá em nome dos exércitos. Seja fortalecido pelo Senhor dos Exércitos. Para que você possa vencer no nome de Jesus. É no nome dEle. É no nome dEle que nós somos fortalecidos. É na palavra dEle que nós somos fortalecidos. É nele que nós caminhamos. Não é por aquilo que nós vemos, ouvimos. Não é por aquilo que as pessoas falam a respeito de nós, mas é por aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós devemos agradar a Deus, não ao homem. Nós devemos servir ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, buscando, sabendo que Ele é um Deus que cuida de nós, e que diz para nós, você é meu filho amado, você é meu filho amado. Você está nessa situação, mas você é meu filho amado, pode ficar tranquilo, estou cuidando de você, todos os detalhes, nada foge ao meu controle, nada. Ouça minha voz, seja fortalecido pela minha voz, saia daqui fortalecido, diante das lutas e dos desafios que você tem vivido, das tristezas que você tem vivenciado. Saia fortalecido no Senhor. É o Senhor quem te fortalece. É o Senhor quem te fortalece. Porque você é filho e você é filha dEle. É Ele que te fortalece. É Ele que te guarda. Por isso, tenha o seu coração nas suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é o Deus que trabalha por você. Ele é o Deus que trabalha por mim. Descanse nele, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Apresente seu medo.
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti, Pai. O nosso Senhor, aquele que dá descanso às nossas almas, aquele que conhece as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos medos. Nós queremos apresentar todos eles diante do Senhor, a nossa vida. E nós aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que possamos colocar diante do Senhor os fardos e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nós somos teimosos, Senhor. Somos teimosos. Muitas vezes somos cabeça dura. Que o Senhor nos ajude. Quebra o nosso coração. Se o nosso coração está machucado, que o Senhor possa curar. Aqueles que estão feridos, desanimados, rupturas nos seus relacionamentos. O Senhor é um Deus que pode refazer todas essas coisas. O Senhor é um Deus restaurador. Por isso nós queremos, Senhor, descansar no Senhor, pois o trabalho é do Senhor na nossa vida. É o Senhor quem realiza o impossível. É o Senhor quem cuida de nós em todas as situações. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a honra e glória do Teu nome, a viver na Tua presença, descansando, caminhando, olhando para o Senhor, não para as circunstâncias, mas para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo aqui reunido.
Abençoe, Senhor, a tua igreja, que o Senhor bem conhece. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. E que o Senhor possa cumprir a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Porque a igreja é do Senhor, o povo é teu. Nós estamos aqui para te servir, para te amar, para cumprir a nossa missão no Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoe o teu povo e leva-nos debaixo da tua paz, debaixo do teu amor, e que possamos continuar perseverando na missão, não olhando para aquilo que nos cerca, mas olhando para o Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder, repouse sobre nós, o seu povo aqui reunido e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça o seu coração. Nós temos aqui, um chazinho aqui, para a gente tomar, umas bolachinhas. Teremos um tempo de comunhão aqui ao lado, então eu convido você a vir aqui ao lado, agradecer a presença dos nossos visitantes, que Deus abençoe e te dê uma boa semana na sua presença, tá bom? Forte abraço a todos e boa semana.